O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, não se sabe se é uma declaração oficial, porque é aquelas notinhas, né, Cacai, de Jornal Globo, de bastidores, mas ele manifesta uma coisa que é uma preocupação, ao meu ver, legítima. Eu tô contigo, eu acho que não pode obedecer calendário eleitoral, eu acho que se tiver que prender o Bolsonaro em outubro, que seja outubro, no meio das urnas, com a algazarra que for armada, a justiça tem que se cumprir. Mas o Gonet expressou para a imprensa, e nunca desmentiu, uma preocupação em não parecer que ele está perseguindo o ex-presidente da República. É legítimo o PGR ter essa postura? Não, eu acho que é super legítimo que ele tenha a preocupação de não parecer, porque o Procurador da República ele tem que ser sério e parecer sério. Ele é sério. Paulo Gonet é um homem sério, um homem que tem responsabilidade. Agora, isso não pode chegar ao ponto de moldar qual vai ser a forma que ele vai agir, no meu ponto de vista. E respeitosamente. Veja bem, o que eu digo, o discurso de que está sendo perseguido já existe. Esse discurso vai se aprofundar se houver uma denúncia, não tenho dúvida. Olha, as questões são muito delicadas. Você tem um trabalho sério da Polícia Federal, técnico, científico até. Esse trabalho é entregue para o Ministério Público, é assim que funciona. O Ministério Público, analisando, ele tem três hipóteses. Ele pede mais investigação, eu não acho que nesses casos, pelo que vi, seja a hipótese de pedir, porque está muito bem feito o trabalho da Polícia Federal. Ele pede o arquivamento, se ele não se convencer, ou ele denuncia. Denúncia, repito, é uma peça formal que, se recebida pelo Judiciário, dará início à ação penal. O que não pode ter é, depois do trabalho desenvolvido, essa especulação de que, na verdade, não vai para... Nós estamos em julho. Tem relatório que foi apresentado no final do mês passado. Quer dizer, quando é que é o prazo, então, para dizer que não há perseguição? É óbvio que a história recente do Brasil demonstra a instrumentalização indevida de parte do Ministério Público, de parte do Judiciário, em várias ocasiões. Eu fui advogado do ex-governador Marconi, sou advogado, sou amigo. Ele foi 4 vezes governador de Estado, era candidato ao Senado pela segunda vez, estava de longe no primeiro lugar nas pesquisas, quando, muito próximo às eleições, houve uma prisão, que foi destituída em 18 horas, e depois nem veio denúncia. Isso é uma instrumentalização. Agora, a apresentação, Sim, depois de uma investigação séria, de uma denúncia, não se fala em prisão nesse momento. Eu acredito que não tem contemporaneidade para falar em prisão. Eu defendo para todos eles tudo aquilo que eles não defendiam, porque o Bolsonaro é fruto do trabalho, em parte, da Operação Lava Jato. Eles não defendiam isso, mas eu defendo o pleno direito de defesa, o devido processo legal, tudo isso para todos eles. É assim que se faz a democracia funcionar. Eu costumo dizer, porque já disse para você, que nas eleições do Lula com o Bolsonaro, nós tínhamos a eleição da barbárie contra a civilização, e nós ganhamos. Quando o Lula ganhou, venceu da barbárie. Porém, nós não podemos usar os métodos da barbárie, senão, no fundo, eles terão vencido. Então, eu penso que nós temos que ter uma reflexão séria sobre isso, especialmente porque, repito, as eleições no Brasil se dão de 2 em 2 anos. Quer dizer que se aleicer o inquérito, que para mim já deveria ter terminado, mas eles têm os seus motivos, a Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico muito rigoroso. No inquérito mais grave, que é o de 8 de janeiro. Eu penso que, acompanhando o inquérito pela imprensa, pelas informações que saem, ainda falta ter operações, eu diria, mais rigorosas contra os financiadores, contra os políticos, dizem que são 18 ou 17 deputadas, senadores e tal, contra os militares de alto coturno, generais que estavam fazendo essa tentativa de golpe, e especialmente a família que seria beneficiada do Bolsonaro. Agora, se faltam 4 operações, vamos que demore ainda um certo tempo. Quando passar essas eleições municipais e vamos ter eleições presidenciais, que essa sim, eu diria que o impacto é muito mais direto, né? Se o Bolsonaro estiver inelegível, como está, e especialmente se estiver talvez até preso e tal, a continuidade dos processos vai dizer que a perseguição é inevitável que isso ocorra. O direito de dizer que a perseguição faz parte da política. Não podemos, por isso, pautar a ação
do Ministério Público. Eu acho que isso é um risco muito grande que nós corremos. Uhum. Cacai, como é que a gente combate uma percepção que está muito difundida na esquerda de que sobram provas de que Bolsonaro cometeu crimes, mas quem sofre as sanções é o presidente Lula, quem sofre as sanções são a esquerda, isso não vai dar em nada. É uma falta de conhecimento jurídico dessas pessoas? É uma ferida de classe também, né? Porque, enfim, a justiça, por muito tempo, ela privilegiou as classes mais ricas. Por que tem esse sentimento na esquerda? Por que o pessoal acha que não vai dar em nada? Olha, eu acho que não é nem falta de conhecimento jurídico. Para mim, é uma percepção que reflete um pouco da realidade. O Poder Judiciário é um poder realmente patrimonialista, misógino, conservador. Eu sempre dou esse exemplo, já dei aqui, de você abrir a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 300 e tantos homens brancos de famílias abastadas, não tem negro, não tem mulher e tal, quase não tem. Então, essa sensação do Judiciário, que o Judiciário trabalha contra, eu diria, uma democratização do país como um todo, ela não é de toda errada, em regra. Agora, nós vivemos um momento muito ímpar da história do Brasil. Quer dizer, no momento em que nós tínhamos um governo fascista, coordenado por Bolsonaro e seus asseclas, nós tínhamos um Congresso Nacional absolutamente cooptado, boa parte dele. Quem resistiu à tentativa de golpe, quem resistiu aos ataques à democracia foi o Poder Judiciário. Por isso é que eu estou numa fase de não criticar muito o Judiciário, estou doido para voltar a criticar, mas porque eu acho que nós temos que reconhecer isso de público e que brigar e falar, escrever e debater, que o Judiciário teve a importância fundamental, botou o pé na porta, senão hoje nós estaríamos numa ditadura. Agora, é claro que nessa fase, que eu diria, de transição pós o enfrentamento do golpe, eu te falei, o Lula aqui em casa, no dia da diplomação, ele disse claramente, Cacá, eu só fui candidato, não queria mais ser candidato, porque eu seria o único capaz de vencer o fascista do Bolsonaro. Quer dizer, é muito grave isso, e era verdade, e ainda assim, vencer alguém na presidência da República é dificílimo, com toda a estrutura. Dizem que o Bolsonaro gastou 370 bilhões do dinheiro público para poder se reeleger. Então, é natural que haja essa desconfiança. Sabe como se enfrenta essa desconfiança? Fazendo o processo andar. Quer dizer, veja bem, tem algumas questões que são fundamentais para a reflexão. O Bolsonaro, ele deliberadamente usou e se apoderou da Polícia Federal, parte dela. Tem uma frase, uma imagem incrível. Esse controle dele na PF continua? Não continua. Isso é que eu ia chegar a isso, quer dizer, tem aquela frase incrível que ele fala, eu tiro o diretor, se for o caso, eu tiro o ministro, não vou deixar chegar na minha família e tal, num certo desespero. Então, qual é a grande mudança? Uma das grandes mudanças republicanas do Lula. O Lula foi perseguido, processado injustamente, ilegalmente, e sem nenhum tipo de critério para aquele bando de Curitiba, a República de Curitiba, ficou preso 580 dias, no entanto, ele volta ao poder e ninguém pode falar que ele está instrumentalizando nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Quer dizer, a normalidade democrática vai se dar. Nós estamos vivendo um período longo de normalidade democrática, que houve esse espaço triste do Bolsonaro, mas ainda assim com a democracia resistindo, vamos chamar assim. Agora, neste momento, nós temos uma Polícia Federal técnica e independente. Não se fala, de maneira alguma, em qualquer tipo de domínio por parte do governo Lula. Temos um Ministério Público absolutamente independente. O Lula nem conhecia direito do Paulo Gonet e não se submeteu, com correção, a tal terceira lista, que seria uma forma de instrumentalizar lá o Ministério Público, aquela lista tríplice. Então, o que é importante? Qual é a resposta que tem que ser dada? A Polícia Federal está dando. Investigação independente, técnica e científica. Esse é o primeiro ponto. Depois, é assim que funciona o Poder Judiciário. Depois, o Ministério Público tem que fazer a análise e tem que denunciar, se chegar à conclusão que deve denunciar. A partir do momento que tiver uma denúncia, e essa denúncia for levada ao Supremo, porque o foro desses casos é o Supremo Tribunal, isso já está decidido,
e for aceita a denúncia, 90% desse tipo de preocupação vai para o ralo. Porque aí começa a ver o seguinte, é claro, vai ser necessário dizer que a demora se dá por quê? Porque isso é uma coisa que eu tenho dito sempre, Pedro. Tempo do Poder Judiciário não é o tempo do jornalista, não é o tempo do cidadão que está angustiado porque não vê a coisa andar. Tanto que é o nosso papel, né? Polemizar esses áudios, falar do escândalo e tal. A justiça não obedece essa timeline, né, Cacai? Mas ela tem que ouvir, né? Por isso que o nosso papel é falar, é debater, escrever, é instigar, é cobrar. Por quê? Porque a investigação, quando é séria, e a Polícia Federal está fazendo investigação séria, ela se dá num tempo muito mais lento. Você tem uma fita, por exemplo. Por que agora o ministro Alexandre levantou o sigilo, especialmente dessa investigação da ABIN, e que veio à tona, então, essa gravação do Ramais digital? Porque era o momento de levantar. O processo, em regra, é público. O sigilo só se justifica, isso já foi decidido pelo ministro Celso de Mello há muito tempo atrás, aqui eu rendo as minhas homenagens, não é mais ministro hoje, foi decidido que o interesse público é o preponderante nessa hora. Claro, no momento que você está ocorrendo a investigação, você não pode tornar público, porque senão o cidadão vai destruir prova, vai saber que está sendo investigado, vai saber que foi gravado e tal. Mas depois tem que publicizar isso mesmo. É assim que funciona numa democracia. Então, o remédio para isso, para essas angústias, para essa ansiedade, o remédio é fazer o processo penal começar. A partir do momento que for apresentado um processo penal, a denúncia penal, e o Supremo receber essa denúncia, aí vai ter é duro, mas é verdade, é assim que é a democracia. Aí vai ter uma instrução do processo. Os advogados vão ter pleno direito à defesa ampla, ao devido processo legal. Senão, se for ao contrário, nós estamos atropelando um processo penal democrático. Agora, tem que andar. Eu acho que já está passando a hora das denúncias começarem a aparecer, inclusive de chegar ao fim esse inquérito de 8 de janeiro.